Encarnados presentes. Tá certo. Vamos ver que quando colocamos aqui. Boa noite a todos. Como a gente está distante, eu acho que eu posso tirar minha máscara, né? A gente não vai ter muito problema eu acho que nesse quesito aqui. Então, com licença. Vamos então, já são 8 horas, vamos então nos recolher para a nossa abertura inicial e para o nosso encontro semanal de estudos, que tenhamos a mente aberta, o coração livre para receber a palavra. Agradecemos a toda a espiritualidade, a Dr. Hugo, vovô Francisco. Agradecemos a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso. Estejamos plenos de que a nossa luta é contínua e que podemos fazer sempre muito mais do que fazemos. Obrigada também pela presença. E vamos ao nosso Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Muito bem. Só gostaria de dar um recado. Sábado próximo vai haver um bazar de artesanato, certo? Comandado pela Marli. Acontecerá das 9 da manhã às 5 da tarde e todos serão bem-vindos para ajudar e para comprar. Então, também gostaria que vocês passassem essa notícia para frente, né, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para ajudar os trabalhos aqui do bazar da nossa casa, certo? Bem, a mensagem que eu trouxe hoje, ela está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 9. E é o capítulo que fala da fé. É um capítulo curto, mas é um capítulo de um conteúdo intenso, que eu acho que a gente tem que retomar com bastante frequência. O capítulo é A Fé Transporta Montanhas. São vários os espíritos, né, que colaboram com esse capítulo, e também no final da nossa mensagem eu vou passar o restante da nossa bibliografia, né, das nossas referências bibliográficas. Mas a pauta principal é o capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou contar com uma pequena abertura que é assim: uma mulher jovem deu entrada num hospital em estado grave. Ela estava com seus sinais vitais muito debilitados. Após o socorro médico, a enfermeira que estava no quarto com ela, quando ela despertou, perguntou: mas por quê? Por que essa tentativa de acabar com a vida? A moça respondeu, já lúcida, e sucintamente ela respondeu: sem esperança. Infelizmente, esse é um quadro que se repete cada vez mais. Todos nós temos momentos de muita tristeza, de muita angústia,
de muita dor. Quem que já não sofreu grandes reveses, fortes desilusões, uma perda que acreditava que não ia mais cicatrizar? Mas na observação da vida, essa nos mostra que tudo passa, que tudo se organiza novamente. A não ser que nós estejamos confusos, desequilibrados energeticamente e que sejamos ferrenhamente pessimistas por natureza ou por indução. Indução, sim. Indução daqueles que nos orientam, indução daqueles que nos educam e que nos fazem ver a vida sombria. Indução por aquilo que nós assistimos, que a gente consome, aquilo que nós lemos nos jornais, assistimos nas televisões, né, nos noticiários, e só nos prendemos a isso. Por isso que ser pessimista ou otimista depende de criação, de ambiente familiar, de disposição energética. E quando eu falo disposição energética, é a genética da alma. Depende das situações no momento também. É claro que ter confiança quando a coisa está boa, quando a gente está feliz, é fácil. Mas nos sentimos ameaçados, fragilizados e raivosos quando parece que a vida só nos puxa para baixo, quando parece que a vida só quer nos trair. Mas entendamos que nós não somos somente as circunstâncias. Nós somos a nossa essência. E ela não é pessimista. Ela não é frágil. Ela não é raivosa. Nossa essência pode estar infantil e pode estar despreparada, mas pessimista nunca. Mas se a nossa essência é melhor e mais forte que a circunstância que vivemos, por que então somos conduzidos pelas circunstâncias? Eu penso que essa situação é como estar alcoolizado, não é? Estar fora do domínio da razão. Uma pessoa não nasce alcoolizada, ela não acorda alcoolizada. Ela precisa se dispor a ficar alcoolizada. E uma pessoa pessimista tem um comportamento parecido. Ela consome energias pesadas durante muito tempo. Ela não dá chance, ela não consegue enxergar outras coisas que não as energias negativas, as energias pesadas. Então ela se intoxica disso. Vejamos, o sujeito pessimista é aquele que não confia em ninguém, ouve e colhe notícias ruins nos jornais, na televisão, dos vizinhos, e vai replicando essa notícia durante o dia para o seu círculo de convivência. Acha que o ser humano não é lá essas coisas, não é? E que o palco é um mundo de guerra e de corrupção. Mas esse tipo de comportamento só faz fortalecer o perfil pessimista de uma pessoa. Óbvio que nós sabemos que os palcos da vida existe a guerra e a corrupção, mas existe também a solidariedade, existe o afeto, existe o amor, existe o carinho. Existe neste palco da vida os atos que são negativos e os atos que são positivos. Por que fixar-se num só? Por que não enxergar o outro lado?
Mas também a gente tem que entender que aquele que é excessivamente otimista, ele também é um sujeito infantilizado. Ele foge das dificuldades, ele cria mundo idealizado, que o distanciam também da realidade. E o indivíduo sensato, aquele que sabe que o ser humano é imperfeito, é formado de virtudes e defeitos. Mas ele gosta do ser humano, ele luta pelo ser humano. Sabe que a vida é sol, é chuva e é tempestades. A vida é luta e quer vivê-la. Que existe a injustiça, a traição, o sofrimento, mas também existe a beleza, o afeto e os momentos de glória. Mas vamos voltar então ao hospital. Ela pode ser uma pessoa pessimista, a pessoa da figura inicial, né? Por natureza, por formação, por indução, como também pode estar depressiva. E depressão, todos sabemos, é a vida sem brilho, sem fé. Como disse ela, sem esperança. Para sair de uma depressão, óbvio que existem muitos recursos à disposição, né, da pessoa. Terapia é uma delas. Mudar a rotina, dedicar-se a um hobby bom, uma jardinagem, um artesanato, a arte, a música, uma caminhada, tudo isso ajuda. Não importa o que seja a coisa, importa é renovar interesses, importa os afetos, importa a satisfação, importa cultivar essas coisas que alegram, que nos faz bem. Mas se a pessoa curte a sua depressão, o seu descontentamento e sua visão nebulosa de tudo, e se com isso pretende chamar também a atenção de todos e punir quem está próximo, porque em algumas vezes isso é um jeito de chamar a atenção, é um jeito de pressionar o que está ao redor, essa pessoa vai acabar ficando sozinha. Ela vai ser separada, porque é difícil conviver com pessoas, né, pesadas. Enfim, e esse tipo de sentimento infeliz do pessimista é o quê? É o resultado da falta de fé. Da fé num ideal, da fé em um propósito, da falta de fé, na verdade, apresentada por Cristo, da esperança profunda, da misericórdia divina. O que a gente vem fazer aqui? Se não renovar um pouco a nossa fé, entender um pouco o que é esta verdade divina. Enfim, somente com o alimento da fé é possível suportar as dores das circunstâncias traumáticas que vivemos. E por falar em fé, observamos que não ter esperança é se permitir ser conduzido pelo excesso de dúvidas, de incerteza e de medo. O que é não ter esperança? É um excesso de dúvidas? Excesso de medo? Excesso de incertezas? Mas se temos esperança, temos algo a buscar no futuro, porque é para lá que nós vamos. Passado a gente já foi, mas a esperança nos leva para o futuro, seja ele daqui a pouco ou bem mais tarde. Mas o daqui a pouco
é o nosso futuro. E segundo o Evangelho do Espiritismo, o capítulo 19, diz o seguinte: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova da fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. É necessário guardar para não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que simplesmente é um instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. A presunção é menos fé do que orgulho. Esse é um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali também eles colocam o que é a fé religiosa. A fé religiosa, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que consistem as diferentes religiões. E todas elas, cada religião, tem os seus artigos de fé. Sobre esse ponto de vista, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega, nada examinando, aceita sem controle o falso e o verdadeiro e se choca a cada passo que evidencia da razão. Levada ao extremo, ela produz o fanatismo. A fé cega levada ao extremo produz o fanatismo, porque a pessoa já não enxerga mais nada. Ela não foi levada a entender pelo mecanismo da razão. Ela foi levada por um dogma. E isso leva ao fanatismo. Quando a fé se firma no erro, ela desmorona cedo ou tarde. E quem tem por base a verdade é a única com futuro assegurado. Quem tem, que diz assim, que religião que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado. Porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro está à prova de qualquer questionamento. Está sobre a luz. E a confiança, a confiança, é a atitude de total entrega a uma força maior, de entrega a uma energia e uma inteligência superior. Isso é a fé-confiança. Nos homens, é a descoberta de um sentimento interno que o faz se movimentar em direção à realização íntima. Ou seja, é o acreditar em si. É querer fazer o melhor para si. Para melhor compreensão de como agem as forças da dúvida e a fé em nosso intelecto e as nossas decisões, a doutrina espírita demonstra a fé racional. Num texto de Emmanuel, num texto que se chama Em Regime de Fé, Emmanuel nos diz: o universo vive em regime de fé. A Terra gira sobre si e avança em pleno espaço cósmico, através de ciclos perfeitos de movimento. E diz que aí tem-se a gravitação, sendo a gravitação a confiança sabiamente orientada. Os átomos efetuam as transformações que lhes são próprias, sustentando a natureza, isto é, a atração, definindo a confiança magneticamente dirigida. E a planta se dirige ao Sol, que é o heliotropismo. Esta é a confiança da planta com relação aos raios do Sol. É a confiança, porque ela precisa disso, é o impulso de crescimento da planta.
Então ele diz que tudo no universo funciona em regime, em relação de confiança, de uma coisa com outra coisa. Paradoxalmente, apenas o homem, por vezes, se declara sem fé. No entanto, este homem que se declara sem fé, ele pensa confiando no seu intelecto, ele anda confiando nas suas pernas. Quando você sai para andar, você pensa se a sua perna vai te levar ou não? Se levanta e sai. Se eu vou falar, eu simplesmente abro a minha boca e falo. Eu não fico desconfiando se minhas cordas vocais vão funcionar ou não. Então existe este relacionamento de confiança também, do homem com as coisas que são do homem. Então, e tem outra coisa bem interessante de saber que a gente confia, mas a gente não declara que confia. Quando a gente vai viajar, se eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar um avião, eu pego um carro de uma carona, eu fico desconfiando do motorista? Não, eu acredito nesse motorista. Eu não entro num avião imaginando se esse piloto vai saber pilotar ou não. Eu acredito nele. Eu não declaro, mas eu acredito nele, né? Eu tenho que acreditar. Então existe essa relação de confiança, existe essa relação de fé. Então, tudo na vida se harmoniza em recurso de confiança. É isso que ele diz. E a fé racionada requer lógica, requer discernimento precisos, a fim de que a consciência humana se eduque suficientemente, sem a ingenuidade de acreditar em tudo que ouve e sem a violência de querer impor uma doutrina. Mas aqui nessa casa, muitas vezes a gente ouve o Dr. Hugo falar que ele não acredita na nossa fé. Vocês acreditam na fé que possuem? Na fé que eu professo ter? A gente efetivamente acredita nessa fé? Ou a gente leva isso mais ou menos? Eu penso que quando o Dr. Hugo fala desse jeito, ele fala que não acredita na nossa fé, ele esteja se referindo ao nosso comportamento infantil, aos nossos medos, às nossas incertezas, às nossas indecisões, a nossa necessidade de resposta a um tonel de dúvidas e questionamentos que a gente faz frequentemente. Não só aqueles que a gente chama de amigos espirituais, como para o próprio alto. A gente questiona o tempo todo. A gente duvida o tempo todo. Eu fico pensando então, que sentimento é esse que eu tenho? Que eu digo ter fé, eu digo acreditar na existência de Deus, mas eu não coloco a minha vida em suas mãos. Por mais que eu professe isso frequentemente nas minhas orações, quando eu rezo o Pai Nosso. Porque quando eu rezo o Pai Nosso, o que é que a gente fala? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E essa é uma grande declaração de confiança, de fé, de esperança. No entanto, essa declaração, ela parece se revelar frágil quando ela é posta à prova. Muitas vezes eu vou rezar o Pai Nosso, a gente vai rezar o Pai Nosso, eu chego nesta hora, se eu estou rezando conscientemente, eu chego nessa hora e eu me pergunto, mas será que a vontade de Deus é igual à minha vontade? Será que Ele quer para mim é o que eu quero agora? Então eu vou rezar, chega ali, eu paro, eu dou um hiato, eu faço um silêncio, não é? Eu não falo, e eu já vou direto para o pão nosso de cada dia. Porque eu duvido.
eu duvido, eu questiono. É isso que a gente faz. É isso que a gente professa ter fé, mas a gente efetivamente não coloca a nossa vida nas mãos de Deus da forma que se imagina que um cristão colocaria. Como sofremos quando as coisas não vão bem, quando a saúde fica debilitada, quando a família se desarmoniza. Nesses momentos, a nossa fé caminha como se a gente caminhasse numa corda bamba, instável, trêmula. E a gente vai de um ponto ao outro com muita dificuldade. Mas e se fosse diferente? Se fosse diferente, as tribulações, os medos, as dúvidas passariam a ser vividas de uma maneira mais serena. Eu não digo que nós não sofreríamos, nós sofreríamos sim, porque aquilo que não é alegria é dor. Mas a dor, ela poderia ser vivida, ela poderia ser compreendida pelos mecanismos da razão, onde a inteligência, a lógica e o conhecimento da ordem divina comandaria a compreensão dos problemas que vivenciamos. E numa compreensão da razão por um viés divino, por um viés espiritual, não tanto filosófico, mas espiritual, Paulo apóstolo nos diz: a razão humana é reflexo da razão eterna, e razão eterna é Deus em nós. Desconhecer o valor e a utilidade de Deus em nós é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Esta é o que Paulo coloca como a razão divina. E a razão divina é a razão humana, é a razão eterna, é Deus em nós. E a filosofia dos espíritos vem nos oferecer uma fé racional e por isso mesmo esclarecedora. E o conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso, imprime a esta fé um duplo caráter de calma e de segurança. Então, por que sofremos tanto? Onde está e como está a nossa fé, a nossa esperança na vontade divina? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, é uma reflexão. Por que eu sofro tanto? Por que eu duvido tanto? E André Luiz nos coloca: a fé não é um patrimônio transferível, é conquista pessoal. A fé nunca será produto para mercado humano. Ela não pode ser comprada. Ela tem que ser conquistada, ela tem que ser exercitada. A provação que vivemos é o metro de avaliação da nossa própria fé. Conserve a fé de tal modo que você possa não se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. E essa, meus amigos, é a mensagem que eu trago hoje. Que no momento de tanta discussão, de tanta dor, de tanta dúvida, o que nos falta é um pouco da reflexão do que efetivamente acreditamos. Como está a nossa fé? O que é a nossa fé? Assim seja. Complementando a referência bibliográfica dessa mensagem, além
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Também tem esse texto de Emmanuel, que chama... Espera um pouquinho só que eu estou... Em regime de fé. O texto também, Nunca sem esperança, de Meimei. E a abertura da nossa mensagem é uma figura, um retrato, de um livro de Lia Luft, que chama-se Perdas e Ganhos. Um livro muito gostoso de ler, muito bom. E assim a gente abre as nossas atividades do passe. Muito obrigada e boa noite.